Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o que é que nos tinha a dizer a palavra de hoje, segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus une, o homem não separe. Os saduceus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza dos vossos corações, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Veja, Jesus parte agora de um valor importante na humanidade, que é o casamento, e foi questionado sobre ele. E aí nós nos retratamos com essas palavras para as uniões de hoje em dia. O quanto é importante a responsabilidade dos casais que querem construir um caminho juntos. O primeiro passo ao resolverem se unir é entender que ambos, os dois, se tornam um só. E sendo assim, todo o individualismo que se tinha antes, ele deve ser deixado de lado entre o casal, sob pena de prejuízo à construção dos sonhos dessa união. E isso é importante, e junto a essa construção em um pensamento unificado, deve-se ter também o zelo unificado. Aqui se retrata um questionamento em que Moisés permitiu o divórcio. Por que Moisés permitiu o divórcio? Jesus afirma em outra parte que apenas se for união ilegítima. E o que seria união legítima? Será que a união ilegítima é justificada pelas traições? Ou seja, uma vez que uma das partes não está comprometida com o casal, essa vai se tornar ilegítima aquela união. Será que foi por isso que Moisés permitiu o divórcio? Porque, veja, será se realmente é obrigatório que, mesmo uma das partes não estando cumprindo com a fidelidade matrimonial, não só no aspecto carnal, né, físico, mas a fidelidade em todos os aspectos, né, em todas as suas formas, desde a forma de conversar, desde a forma de agir, desde a forma de respeitar, desde a forma de lidar no dia a dia. Tudo isso unifica e blinda e fortalece o casal. E a falta disso começa a deterioração. E eu quero chamar a atenção. Eu deixo essas perguntas no ar porque eu não tenho a resposta para elas ainda, mas quero tê-las, se Deus quiser. Vamos buscando, Deus vai conceder na sabedoria divina. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu não acho que ninguém deve permanecer infeliz em relacionamento nenhum. Se os dois têm um comprometimento coletivo de unir juntos, deve-se conversar, deve-se buscar um apoiar o outro para que ambos possam ter clareza do que está acontecendo. A clareza é importante porque ela vai nos dar a condição de tomar melhor as nossas decisões. De forma que o diálogo ele é essencial, inclusive e principalmente nas crises. Porque, veja, quando uma das partes enfraquece o laço dessa comunhão dos dois corpos se transformar em um, e como é que isso acontece? Quando permite que energias diversas ao casamento possa penetrar no meio, e hoje em dia, com essa febre de rede social, com essa liberdade exacerbada, que acaba
nas mentes mais frágeis, acaba se confundindo o que é uma construção de um relacionamento saudável e acaba permitindo que energias negativas se penetrem no meio, o que certamente vai levar à destruição, quase sem medo nenhum de afirmar, porque veja, não existe nada debaixo do céu e da terra que não seja revelado. Mas o problema de tudo isso é quando há o rompimento. E veja, olhe a vida de ambos como foi fragilizada, né? E por culpa de uma das partes, ou até mesmo às vezes das duas. Portanto, o que eu digo nesse ponto é que deve-se conversar. Se algo está errado, se algo não está satisfatório, deve-se conversar. E deve-se ver o melhor caminho para os dois, mesmo que seja a separação, mas conversando, porque assim você vai estar protegendo a sua energia, respeitando o livre-arbítrio, que é uma lei universal. A traição física, ou moral, ou afetiva, ela é uma quebra ao livre-arbítrio, ela vai trazer problemas para a vida de ambos, principalmente para quem praticou. E esse não é o caminho, e nós devemos ter consciência disso. E sem falar que quando você pratica contra o seu parceiro ou parceira qualquer ato que corresponda à traição, você vai estar abrindo uma fragilidade para que, se existir um comprometimento da outra parte, comece essa outra parte a ficar de tal forma que, se não for uma pessoa inteligente, vai agir da mesma forma também. Olha a destruição na ponta, já aparecendo, um fazendo de um lado o erro, o outro cometendo do outro, sob justificativa de que o outro também estaria cometendo. Veja, isso não é maturidade, isso não é colocar Deus à frente da nossa jornada, isso não é buscar a felicidade, isso é querer o suicídio moral, material da nossa consciência, né, do que nós somos, do que nós queremos. Isso é lavar as mãos para os projetos de um relacionamento feliz, forte, construtivo. E o feliz não quer dizer que vai estar sempre a maravilha. A maravilha é construída nas conversas do dia a dia, né? Porque o feliz quer dizer que tem força suficiente para superar todos os desafios. Portanto, nesse ponto eu gostaria de deixar o conselho seguinte: não se permitam conduzir por energias negativas, zelem pelo que tem. Na hora que tiver a ausência de alguma coisa, conversem. Busque suprir essa ausência no diálogo entre os dois, porque se isso for ignorado, e se cada um procurar resolver da sua forma, e se nessa resolução for esbarrando em qualquer tipo de traição, vai ser uma destruição para ambas as partes, principalmente para o causador ou a causadora. Tanto que possamos pedir a Deus que nos dê condições, sabedoria para sabermos lidar com essas situações, e que para termos relacionamentos cada vez mais fortes, mais blindados, mais felizes, e no propósito que Jesus Cristo disse, que seja aquela união que o que Deus coloca à mão, ninguém separe. Amém.